Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nossa personalidade de hoje, William Law, era membro da primeira presidência, pois a gente já falou aí bastante sobre alguns membros do Quórum dos 12 Apóstolos, mas o William aqui estava ali no primeiro escalão da igreja. Mas ele saiu da igreja, se afastou, pois é. Por que o William e a Jane Law, a esposa dele, saíram da igreja? Pois é, a gente tem uma matéria escrita por Grant Haig Palmer, foi publicado lá no Mormon Think e traduzido pelo Investigações Sud, pois é. Então William Law, ele nasceu lá na Irlanda do Norte, aqui pertinho de mim, 1809. Então, mais ou menos a idade de Joseph Smith, aí um pouquinho mais novo. Quando ele tinha uns 10 aninhos de idade, então em 1819, ele se mudou com a família dele para os Estados Unidos, foram morar lá na Pensilvânia. Nosso coleguinha Will, ele se mudou para o Canadá, se casou lá com a Jane, então é lá que ele conheceu ela, se casaram. Eles se juntaram à Igreja Sud em 1836, lá em Toronto mesmo, no Canadá. 6 aninhos depois que a igreja tinha sido organizada, e então 3 anos depois, 3 anos como membros da igreja, eles se mudaram para Nauvoo em 1839. 39 estava acontecendo o quê? Tinha passado todo aquele alvoroço da igreja, né? A igreja estava sendo expulsa do Missouri, teve aquele banco de Kirtland Safe Society que faliu. Muita gente deixou a igreja, enfim, estava tendo bastante conflito. Foi nessa época aí que eles chegaram então em Nauvoo, a igreja estava se reorganizando ali no Illinois. 2 aninhos ali em Nauvoo, ele já foi chamado para a presidência da igreja, pois é, foi conselheiro de Joseph Smith em 1841. Serviu como conselheiro de Joseph Smith até janeiro de 1844. Quando que Joseph morreu? Acho que foi em junho, né? Junho de 1844. Pois é, então, nesse mesmo ano aí, logo no início do ano, nosso amigo William já estava sendo expulso da igreja, excomungado. Por quê? O que aconteceu? Então, olha aí, né? Nosso amigo William Law, ele foi membro da igreja por menos de 10 anos, né? Em 1836, entrou para a igreja, 39, se mudou para Nauvoo, Illinois, para ficar junto ali com todo o restante dos membros. Em 41, ele virou conselheiro de Joseph Smith. Em janeiro de 1844, ele já não era mais o conselheiro de Joseph Smith. Em abril, eles foram excomungados. E em junho, né, de 1844, eles saíram de Nauvoo. O William Law passou o resto da vida dele, 40 anos, ali em Apple River, em Illinois ainda, estava no mesmo estado. Se mudou depois para Wisconsin e ele trabalhava como médico. Faleceu, vamos ver, em 1892. Dentro dessa pesquisa feita, essa pesquisa aí minuciosa feita pelo Grant Palmer, ele viu que a vida do William Law, ele tem uma reputação de ser um bom homem. Então não tem nada assim de ruim na ficha do William Law. Diferente do que a gente vê aí na ficha do nosso profeta Joseph Smith Jr. Se o Palmer fosse procurar alguma coisa aí na ficha, na personalidade, em alguma coisa do William Law que fosse assim, não tão boa, ele diria que ele parece um pouco orgulhoso nas decisões dele. Então, ou seja, né, um ser humano normal. Vamos ver também o que o Palmer disse? Na minha opinião, William Law é a pessoa mais confiável e importante que já deixou a primeira presidência da Igreja Sud.
Nesse artigo, eu examino 3 pontos fundamentais que contribuíram para a saída de William e Jane Law da igreja em Nauvoo em 1834. O primeiro ponto que ele levanta é: eles saíram porque Joseph Smith ordenou a morte de seus inimigos. Pois é, então aí ó, uma coisa que o William Law já não gostou, cara. Joseph Smith, profeta de Deus, encomendando a morte dos inimigos? Meio ruim, né? E esse Palmer, ele fez um estudo bem completinho sobre o William Law, tá? Vamos ver, ele encontrou no diário do William Law de 27 de junho de 1844. Olha aqui, temos a data realmente da morte de Joseph Smith. Então, 27 de junho de 1844. O que o William Law escreveu no diário dele? Ele escreveu assim: Joseph Smith era sem escrúpulos. A vida de nenhum homem estava a salvo se ele estivesse disposto a odiá-lo. Ele desafiou as leis de Deus e dos homens. O William Law não escreveu isso à toa, né? Pois é, Joseph Smith não gostava do William Law, né? Se ele saiu da igreja, meio que amigo ele não é, né? Então ele estava se referindo à tentativa de assassinato dele próprio, de William Law, e de outras pessoas que ele estava vendo Joseph perseguir. Por exemplo, uma outra coisa que o William Law registrou é que ele acreditava, né, então assim, não tem assim, provas concretas, mas ele acreditava que Joseph Smith teve um papel fundamental naquela tentativa de assassinato do governador Lilburn W. Boggs. Pois é, essa tentativa de assassinato aí do governador aconteceu em 6 de maio de 1842, então 2 aninhos antes, em que um pistoleiro disparou contra o ex-governador do Missouri, né, aquele lugarzinho onde os mormons foram expulsos, estavam guardando um rancorzinho. Então o ex-governador, que era o governador na época em que eles foram expulsos, acabou sendo atingido, e pasmem, né, por 2 balas que penetraram a cabeça dele, e uma terceira bala que atingiu o corpo dele, e milagrosamente ele sobreviveu, pois é. Logo depois dessa tentativa de assassinato, o governador na época, então era o Thomas Carlin, escreveu uma carta para Joseph Smith dizendo: olha, é de comum conhecimento que você, Joseph, profetizou que Boggs teria uma morte violenta. Na época também o nosso John C. Bennett, a gente já falou dele, ele era assistente na primeira presidência da igreja, ainda era da igreja, então ele escreveu uma coisa ali em 1841, vamos ver? Joseph previu ou profetizou em uma congregação pública em Nauvoo que Lilburn W. Boggs, ex-governador do Missouri, deveria morrer por mãos violentas dentro de 1 ano. Joseph estava negando, né? Eu nunca disse isso. Então George M. Hinckley escreveu uma carta a Joseph Smith naquele mesmo ano, né, de 1841, dizendo: negar ter profetizado a morte violenta de Boggs não mudará nada. Muitas pessoas ouviram no Joseph, inclusive eu. Essas cartas, esses registros estão arquivados ali no LDS Church History Library, pois é, na biblioteca da igreja. Outro registro também que a gente tem do John C. Bennett, logo antes dessa tentativa de assassinato aí do ex-governador, o John C. Bennett disse: eu estava então com certa intimidade com Joseph Smith e perguntei-lhe onde Porter Rockwell tinha ido. Ele disse que Porter Rockwell foi cumprir a profecia. Olha. Numa entrevista que o William Law deu lá em 1887 para o The Salt Lake Daily Tribune, então aí mais de 40 anos depois da morte de Joseph Smith, perguntaram para William Law, né, sobre essa questão aí da tentativa de assassinato do ex-governador, e o William Law falou assim: deixe-me contar-lhe o que Joseph Smith falou para mim sobre esse fato. As palavras foram substancialmente essas: eu mandei Rockwell matar Boggs, mas ele errou, foi um fracasso. Ele feriu-o ao invés de enviá-lo para o inferno. Olha aí, ó, a gente vê 2 pessoas aí da proximidade de Joseph. Um era o conselheiro na primeira presidência e o outro era o assistente da primeira presidência, os 2 relatando, né, que Joseph sim estava envolvido nessa tentativa de assassinato. Outra pessoa que fez um comentário sobre esse envolvimento de Joseph Smith com essa questão foi Joseph H. Jackson. Então o Jackson, ele chegou em Nauvoo em 1843, já tinha acontecido tudo isso aí, né, essa tentativa e tal. O Rockwell, que era o contratado de Joseph para matar, foi preso
Então esse Jackson chegou ali em Nauvoo, legal, ele tinha um passado meio complicado. Joseph conheceu esse Jackson aí e achou, pô, interessante, cara, você, vamos ver aqui o que ele falou, você é justamente o homem que eu queria. O Jackson propôs a Joseph Smith que ele poderia liberar o Rockwell da prisão e terminar o serviço aí de finalizar com a vida daquele ex-governador Boggs. E Joseph respondeu, bem, se você libertar Rockwell e matar o velho Boggs, eu lhe darei $3.000. E o Jackson ainda continuou dizendo que Joseph Smith estava insistindo que era a vontade de Deus e que em nome de Deus ele me ofereceu uma recompensa pelo sangue de Boggs. Tudo isso Joseph Smith fez com um ar de seriedade hipócrita e com um olhar de inocência, que faria com que alguém quase acreditasse que o profeta realmente pensava estar agindo sob o comando do céu. Ah, eu consigo imaginar essa manipulação que ele sabia fazer com as pessoas. O Jackson ainda disse, fiquei totalmente surpreso ao ver este homem inventar os planos mais infernais para o assassinato e vingança e ainda, com obstinação, insistir que era reto aos olhos de Deus. Isso aí foi registrado no Joseph H. Jackson, A Narrative of the Adventures and Experience of Joseph H. Jackson in Nauvoo, publicado em agosto de 1844, na página 6 e 7. Bom, o Jackson foi lá no Missouri visitar o Rockwell, na prisão tinha muita gente, ele não conseguiu encontrar o Rockwell, ele foi depois na casa do Boggs, ele também, viu tal, mas ele não fez nada. Ele voltou para relatar para Joseph, e quando ele relatou, ele falou, não consegui falar com o Rockwell, e também quando eu cheguei o Boggs não estava em casa, ele estava tentando dar essa desculpa. Parece que colou. Então quando o Jackson estava indo embora, Joseph pronunciou uma bênção de Deus sobre a cabeça dele e disse que nunca havia amado um estranho como amava a mim. Ai, essas histórias de galanteador, esse Joseph. E disse que havia confiado em mim uma tarefa de maneira que ele jamais teria feito antes com qualquer homem. Mas disse que você deve matar o velho Boggs e eu vos edificarei no mundo. Cara, a gente é membro da igreja, a gente olha a história da igreja, né? Quanta coisa aconteceu assim. Nossa, mas cara, é muito detalhe, cara. É muita coisa que aconteceu. Que a gente não tem nem ideia. Nesse estudo do Palmer, ele ainda complementa que Doutrina e Convênio 132... versículo 19, tá meio que claro que é bem nessa época aí em que Joseph estava falando com o Jackson, que estava mandando essa ordem de matar o Boggs. Então, não que esteja deliberadamente falando que o Boggs tinha que ser morto, mas está meio que se explicando, olha, que o assassinato não é assassinato se não é sangue inocente. Pois é, então ele não cometerá assassinato se o sangue não for inocente, né? Então, basicamente ele está dizendo, cara, se o Jackson cometer esse assassinato aí do Boggs, não vai ser realmente condenado, porque o Boggs não é sangue inocente. Joseph Smith, que enganou a esposa, pegava a mulher dos outros, pegava a menininha, enganava todo mundo, mandou matar um monte de gente, ele era um sangue inocente, com certeza com a salvação garantida, e ainda é através dele que a gente vai entrar no céu, né? Mas o Boggs, que tinha expulsado os membros da igreja lá do Missouri por estar arruaçando, esse aí não tem salvação, esse aí tem que ser morto e não é sangue inocente, hein? Então é isso aí, esse era o primeiro motivo que o William Law resolveu sair da igreja. Não concordava com essa história de Joseph Smith tentar matar o ex-governador por vingança, toda essa raiva aí guardada. Profeta de Deus? Não sei não. O segundo motivo que William Law resolveu deixar os Mormons é pelas propostas imorais de Joseph Smith. Pois é bem documentado que Joseph pelo menos teve 33 mulheres plurais ali entre 1841 e 1843. E muitas das mulheres que Joseph casou eram casadas e algumas eram jovens e adolescentes, pois é. Essa imoralidade de Joseph Smith estava incomodando William Law.
Num documento chamado Extrações dos Diários de Joseph Smith, feitos pelo secretário William Clayton, é outro William, na página 108 dessa coletânea aí dos diários de Joseph Smith, relata que a Emma não estava muito feliz com o casamento dela não, pois é, o Joseph estava vacilando, o William Clayton era o secretário, então ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Cleitinho resolveu registrar uma das conversas que ele ouviu o Joseph tendo com a Emma. Ele disse assim: Joseph Smith sabia que Emma estava disposta a se vingar dele por algumas coisas. Emma pensou que Joseph fosse indulgente, e então ela também o seria. A gente já falou isso, acho que numa dos nossos episódios sobre poligamia, pois a Emma estava chateada com Joseph tendo um monte de mulher, cara, ela não estava gostando. Ela falou, muito legal isso aí, né? Legal vocês aí, homens, ter um monte de mulher, né? Como é que fica a gente? Né? A gente pode ter um monte de marido também. Né? Ela ficou pressionando o Joseph, botando ele na parede. Então ela falou, pois é, então sabe o que eu vou querer? Eu vou querer o William Law como marido espiritual meu, pois é. Eu acho que isso aí é justo. Agora, o que fez a Emma selecionar o William Law? Não sei, né? É o que a gente tá vendo aqui, que esse Palmer fez o estudo. Ele disse que esse William Law era um cara decente, e era médico também, então pelo jeito tava cansada do marido pilantra, tava querendo um cara que não pisasse na bola, pois é. Ah, tá escrito aqui, ó, tá escrito. Ela o queria porque ele era um pequeno doce homem. Oh, que bonitinho. Rapidamente o Senhor falou com Joseph Smith, olha só. A revelação divina é uma coisa muito impressionante, né? A gente não consegue entender com nossas mentes mortais. Em junho de 1843, então, parece que Joseph Smith recebeu um mandamento divino e registrou lá em Doutrina e Convênio 132, versículo 51. Vamos ver o que é? O Senhor está dizendo: um mandamento dou a minha serva Emma Smith, sua esposa, que a ti dei, de que ela se contenha e não participe daquilo que te ordenei. E quem fala mais sobre isso é o próprio William Law, numa carta que ele escreveu em 7 de janeiro de 1887, ó, lá na frente, né, lá pro The Salt Lake Daily Tribune. Então ele estava falando sobre essa situação aí da Emma, que história é essa? E o William Law falou sobre essa revelação aí de Doutrina e Convênios. Vamos ver o que o William Law disse. Joseph se ofereceu para fornecer à sua esposa Emma um substituto dele, a título de compensação por sua negligência a ela, na condição de que ela pararia para sempre sua oposição à poligamia, permitiria-lhe desfrutar de suas esposas jovens em paz e manteria algumas delas em sua casa, e que as tratariam bem. Pois é, cara, tá bem documentado isso aqui. Eu não tinha certeza quando eu vi lá no episódio de poligamia, eu não tinha visto as fontes, mas pois é, cara, tá registrado. William Law, que parece ser um cara de confiança, confirmando que Joseph fez essa proposta aí sim. E linkou essa proposta com Doutrina e Convênios 132. Falando, ó, essa revelação que ele teve aqui, ó, é por causa disso. Pois é, enquanto Joseph e Emma tinham aceitado esse arranjo sexual aí de casalzinho, o William e a Jane não, cara, eles não queriam essa história não. Outra pessoa que confirma essa história é aquele Jackson, né, o Joseph Jackson. Naquele livro que a gente citou, né, da narrativa das aventuras de Joseph Jackson, na página 20, então, o Jackson diz assim: Joseph e Emma tentaram persuadir Jane Law da veracidade da doutrina, mas ela não acreditou que essa doutrina fosse de Deus. E depois dessa situação exposta, cara, como é que Joseph vai consertar? Ah, ele tentou. Pois é, e não foi ele, foi na verdade Deus tentou consertar essa situação, mandando essa revelação de Doutrina e Convênio 132. Pois é, então do versículo ali 51, 52, 54, o Senhor está dizendo para Emma, né, ó, né, Emma, se contenha e não participe daquilo que te ordenei oferecer-lhe. O que foi, né? Troquinha de casal. Porque eu o fiz, diz o Senhor, para provar-vos todos, como fiz com Abraão. Abraão, vai lá matar teu filho. Era um teste para ver se você ia obedecer. Pois é, então, William Law, Jane, Emma, tudo isso aqui, Joseph também, é porque sou eu, o Senhor, está falando. Né, vocês quatro aí,
Era um teste para ver se vocês iam entrar nessa. Parabéns, vocês não entraram. Então, de parabéns. E o que o Senhor continuou dizendo na revelação? Eu ordeno que minha serva Emma Smith permaneça com o meu servo Joseph, apegando-se a ele e a nenhum outro. Mas se não guardar este mandamento, ela será destruída, diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, e destruí-la-ei, se ela não guardar a minha lei. Ah, que engraçado. Vamos ver o que o William Law registrou sobre isso aí. Ele disse assim: Joseph pensou que a revelação poderia fazer com que a Emma se submetesse de forma pacífica. Cara, a Emma era besta? Cara, ela caía nessa? Ai, cara, putz, é porque é tão evidente, cara, ela não conhecia o marido safado que ela tinha. Eu sei que ele era manipulador, cara, mas olha... Vamos continuar. Então, né, o William Law falou que o Joseph tinha usado isso para tentar submeter a Emma, uma vez que a ameaça de destruição foi feita, né? Babado aqui, olha, vamos ver, o William Law registrou assim: Emma confidenciou que a revelação na qual ela não acreditava, então ela não acreditava, menos mal, era uma ameaça contra a sua vida, se ela não a cumprisse. Cara, a Emma estava coagida por medo de Joseph? Bom, eu não duvidaria, na verdade, né? Não duvidaria. Do jeito que Joseph tratava com os inimigos dele, cara, se a Emma tentasse alguma coisa, cara, eu imagino que sim, ela tinha ciência de que Joseph era capaz de muita coisa. Olha, isso aqui faz sentido. Isso foi registrado pelo William Law numa carta que ele escreveu para um Charles A. Shook em 17 de julho de 1885. Tá vendo, ó? Como os caras fazem essa coleta de informação, cara, minuciosa. Junta tudo e consegue conectar. Interessante, né? Aí fica o quê? O trabalhinho bem feito aqui pra gente chegar, pegar, compartilhar com os membronitas. O Law nessa carta confirmou que a Emma estava dizendo repetidamente que essa revelação era falsa, e nas palavras de Emma, ao William Law, ela disse: devo obedecê-la ou serei destruída. Bem, eu acho que terei que obedecê-la. A proposta de troquinha de casal foi um teste de Deus, mas a proposta de Joseph de se casar com a Jane Law, não, essa aí era real. Ele manteve essa proposta. Pô, Jane, vamos casar comigo aqui, né? Esposinha do profeta? Pois é, quem fala sobre isso é o próprio William Law no diário dele de 13 de maio de 1844. Olha aí, ó, logo antes de Joseph morrer. Tava próximo, Joseph, que era teu, estava te aguardando. O William Law comenta que Joseph tinha armado aí um esquema para conseguir atrair a Jane Law, de 30 anos de idade. O William tinha saído de casa, né? Então quando ele voltou, ele tinha perguntado: e aí, né, esposa, na minha ausência alguém passou por aqui? Ela falou: pois é, passou, o Joseph. Então o William Law perguntou: cara, eu quero saber o que aconteceu. E a Jane Law falou: pois é, o Joseph disse que queria que eu casasse com ele. Quem confirma essa história também é aquele Joseph Jackson, nos registros dele. Ele fala assim: pouco depois de janeiro de 1844, Joseph informou-me em uma conversa que ele havia se esforçado por cerca de 2 meses para conseguir a senhora Law como uma esposa polígama. Ele disse que tinha usado todos os argumentos em seu poder para convencê-la da veracidade da doutrina, mas não obteve sucesso. E perguntaram pro Jackson: mas por que vocês estavam tendo essa conversa aí sobre a mulher do William? Porque o Joseph estava explicando pro Jackson por que Joseph queria que o William Law fosse excomungado da igreja. Né? O Jackson era o carinha de confiança aí de Joseph, o carinha que Joseph tinha mais amado na vida dele. O Jackson continuou, ele estava dizendo: um domingo de manhã, Joseph e eu tivemos uma longa conversa sobre William Law, na qual ele confessou, não pela primeira vez, a sua determinação em colocar o William Law fora de seu caminho, pois ele havia se tornado perigoso para a igreja, e que era a vontade de Deus que ele fosse removido. Mas Joseph queria proceder de tal maneira que fosse capaz de obter a esposa de Law.
Isso aí o Joseph Jackson registrou naquele livrinho dele, da narrativa das aventuras dele, já na página 21. E seguindo ali no diário de William Law, então de 1º de janeiro de 1844, não esperou nem o ano novo, William Law ele e a esposa rejeitaram essa proposta de Joseph, e então em 8 de janeiro, William Law é destituído como o segundo conselheiro na primeira presidência da igreja. E em 18 de abril, eles foram excomungados da igreja. Pois é, Joseph ali de janeiro, né, tentou expulsar o William Law e conseguir a esposa dele, mas não conseguiu. Olha o amor. Ué, quantos motivos falou que o William Law tinha para sair da igreja? Falou 3? Só tem 2 aqui na lista? Acabou? Agora tem uma publicação falando sobre a esposa de William Law, a Jane. William Law e a Jane entraram para a igreja em 1836 devido aos esforços de John Taylor. Enquanto William Law estava lá no Canadá, ele liderava o grupo da igreja naquela região e ajudou a transferir esses membros ali para Nauvoo, né? Todo mundo estava indo para Nauvoo, então vamos todo mundo para Nauvoo. Ele ajudou nisso. Pois é, cara, acho que a história da igreja era bem convincente enquanto o pessoal estava longe, enquanto o pessoal não estava vendo o que realmente acontecia. Porque é isso, né? Todo mundo, os missionários chegavam, né, com aquela história da primeira visão de Deus, do livro de Mormon e tudo, e o pessoal ficava tocado e entrava para a igreja. Mas, cara, todo mundo que chegava lá em Nauvoo, chegava na presença de Joseph, olhava e falava: que isso, cara? É isso aqui a igreja? Esse aqui é o profeta? Cara... E foi o que aconteceu com o William Law, né? Ele saiu de lá, né, todo esperançoso com a igreja, ajudou, né, fez toda essa força-tarefa para ajudar a igreja. Quando ele chegou lá em Nauvoo, ele falou: cara, que é isso, cara? Tô meio perturbado aí com essas práticas aí de Joseph Smith, poligamia, mandando matar os inimigos. O cara quer fazer uma troca de casal comigo? Ah, outra coisa tá aqui, ó. Outra coisa que o William Law não tava gostando com Joseph é que ele tava juntando o Estado com a igreja. Pois é, então ele já era o prefeito ali de Nauvoo, queria ser o presidente dos Estados Unidos, lembra, cara? Quanta coisa aconteceu. Então o Joseph estava usando esse poder político dele para ter mais autoridade e influenciar as pessoas tanto religiosamente quanto politicamente. O William Law não estava gostando disso. Encontrei mais um trechinho aqui do diário do William Law sobre essa situação com o Joseph. De 13 de maio de 1844, o que o William Law registrou? Joseph recentemente esforçou-se para seduzir minha esposa e encontrou nela uma mulher virtuosa. O profeta tinha feito propostas desonrosas à minha esposa sobre a sua dita revelação. Joseph chegou à minha casa no meio da noite enquanto eu estava ausente e disse a Jane que o Senhor ordenara que ele deveria tomar esposas espirituais para adicionar à sua glória. Jane contou que Joseph pediu a ela para dar-lhe metade do seu amor. Não precisa nem me dar tudo, dá metade. Joseph disse que ela tinha a liberdade para manter a outra metade para o seu marido. Olha que coisa linda. Jane recusou e então Joseph considerou-nos um casal apóstata. Joseph disse que Jane estava falando mal dele há um longo tempo, caluniando e mentindo sobre ele sem justa causa. Minha esposa não falaria mal de qualquer um sem uma causa. Joseph é um mentiroso e não ela. Que Smith admirou e cobiçou as esposas e filhas de muitos homens é um fato. Mas eles não puderam fazer nada. Quando eles consideravam essa admiração de Joseph e as suas esposas um insulto, Joseph os tratava com desprezo e conseguia manchar a reputação deles. Veja o caso da Sra. Pratt, uma mulher boa e virtuosa. Pois é, o William Law ele foi informado de que ele não era mais conselheiro na primeira presidência. Ele ficou chocado e frustrado, cara, é sério. Depois de tudo que eu faço, o cara quer a minha mulher e se a minha mulher não quer ele vai me tirar de conselheiro da igreja? É sério. Que pelo menos então Joseph siga o protocolo para retirada de um membro da igreja, de um membro da primeira presidência da igreja. Ele nem seguiu o protocolo, só falou, mandou avisar, cara, tu não é mais o conselheiro, beleza? Falou.
William Law não quis dessa forma, né? Ele falou, não, cara, eu quero da maneira correta. Então, uma audiência foi concedida para ele em 18 de abril de 1844, onde então realmente ele foi julgado novamente e expulso da igreja oficialmente da maneira certa. Aliás, da maneira certa não, né? Porque o jeito que foi feita a excomunhão dele é como se ele fosse um membro comum da igreja. A excomunhão de um membro, né, de um alto conselheiro da igreja tinha que ser de outra forma, não foi seguida. Pelo jeito, William Law se importava aí com esses procedimentos. Eu, numa situação dessa, nem perderia tempo com essas formalidades. Mas o William Law ficou mais chateado ainda com essa situação quando ele viu que, né, a razão da expulsão dele da igreja estava lá escrito apostasia. Pois é sério, o cara não fez nada. Joseph queria a mulher do cara não queria Joseph, e daí o cara vai ser expulso da igreja por apostasia. Beleza, né? Fica ruim pro cara. Levou a igreja sempre a sério e é expulso como se tivesse feito alguma coisa errada. Ah, olha aqui, ó, a parte interessante aqui da história também é quem era o criador e editor desse jornal Nauvoo Expositor que levou à morte de Joseph era o William Law. Olha aí, foi ele que editou e publicou esse Nauvoo Expositor, que também teve uma publicação ali, que Joseph já mandou tacar fogo, né? O que William Law estava expondo? Estava expondo essas práticas secretas do casamento plural de Joseph. Pois é, por mais que a gente saiba hoje, né, tudo bem detalhado, na época era tudo muito bem escondido, apesar, né, muito bem escondido não, né, era meio óbvio, mas todo mundo negava. Ele resolveu expor, né, o cara deu em cima da minha mulher, tá aí casando com um monte de gente, fica dizendo que não? Cara, vai ser exposto sim, Nauvoo Expositor. Bom, o William Law não esperava que a reação fosse tão grande, né? Ele ia expor, né? Ele ia fazer um jornal e ia expor. Só que a reação foi muito grande. Então, em 10 de junho de 1844, a imprensa foi destruída, foi tacado fogo, a mando do nosso queridão Joseph Smith, né? E a gente já sabe que esse aí foi o início do fim de Joseph Smith. A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e até a próxima.